Olá, pessoal! Essa videoaula faz parte da disciplina de Tecnologia de Carnes e Derivados do curso Superior de Tecnologia em Agroindústria do IFSU Campus CABG. O tema dessa videoaula é Composição, Estrutura e Bioquímica do Músculo Estriado Esquelético. O que vamos aprender ao final dessa videoaula? Os tipos de proteínas presentes no músculo estriado esquelético. Cabe aqui reforçar a importância de relembrar os conteúdos trabalhados nas disciplinas de Fundamentos de Química de Alimentos 1 e 2, para vocês entenderem melhor o comportamento químico, mecanismos de ação de algumas proteínas que estão presentes naturalmente no músculo esteroesquelético. E por que eu não estou falando agora em carne, mas em sim em músculo esteroesquelético? Porque é quando o animal ainda está vivo. Então, essa aula, ela fala um pouco da fisiologia animal, toda a estrutura muscular antes do abate. Também nós vamos estudar a organização desse músculo esteroesquelético, que após o abate irá se transformar bioquimicamente em carne, o que nós conhecemos como alimento e matéria-prima carne. Nós vamos trabalhar também o mecanismo e a química da contração e relaxamento muscular, as diferenças entre fibras de contração rápida e lenta, que nós já conversamos um pouco na nossa primeira aula de aspectos gerais, e ao final a estrutura do tecido muscular. Bom, introduzindo o assunto, nós já conversamos bastante a respeito da composição química da carne. E eu sempre reforço muito nas minhas aulas que quando se trata de carne, independente da espécie de açougue, a água é o composto majoritário, seguido pelas proteínas e gordura. Isso faz com que a carne de qualquer espécie animal, de açougue e seus derivados, seus produtos como leite, também ovos, eles são alimentos ricos em proteínas, que é o segundo composto majoritário. Isso faz com que esses alimentos, matérias-primas, elas sejam consideradas pela nutrição como alimentos construtores. Eles fornecem os materiais necessários para a construção de novas células, renovação da nossa pele, dos componentes sanguíneos e assim por diante. Reforça a nossa imunologia, nosso sistema imunológico. E a gordura vem em terceiro lugar, onde nós sabemos que aqueles cortes que possuem mais gordura, eles têm menor quantidade de água, por isso que se fala, quando fala a umidade, né, a quantidade total de água de qualquer carne, independente da espécie de açougue, é uma faixa mínima a máximo, porque tem alguns cortes que têm mais gordura e há outros que são mais magros. E agora nós vamos focar apenas em proteínas, porque as proteínas presentes no músculo estriado esquelético, na carne, nós utilizamos como alimento, ele está dividido em 3 grandes grupos. Então, eu tenho as proteínas sarcoplasmáticas, as proteínas miofibrilares, também conhecida como proteínas estruturais, e, por fim, as proteínas insolúveis ou do estroma. Vamos falar rapidamente as características de cada um desses grandes grupos. Quem são as proteínas sarcoplasmáticas? São aquelas solúveis em água. Elas estão presentes numa concentração em 30 a 35% e é representada por enzimas e pigmentos. Aqui eu trago, então, ilustrando a estrutura da mioglobina, que nós já sabemos que é o principal pigmento da carne, que confere a coloração vermelha característica, por exemplo, da carne bovina. Esse pigmento, ele está totalmente diluído no sarcoplasma, que seria, então, que é o citoplasma, que é o líquido presente no interior de cada célula. Por isso, quando nós descongelamos carne, sai um líquido vermelho. O que é esse líquido vermelho?
Provavelmente, durante o congelamento, houve algum rompimento celular, e aí, quando descongelou, estava essa água e todos os componentes dela no estado sólido, e quando houve descongelamento, muda o estado físico, passa a ser líquido, e aí, como tem um rompimento celular, extravasa para fora da célula, fora do tecido. Então, aquela coloração avermelhada nada mais é que está apresentando uma proteína sarcoplasmática, que é o principal pigmento da carne vermelha. Depois, nós temos as proteínas miofibrilares, que elas se dividem em filamentos finos e filamentos grossos. Tá? Estão na ordem de 65% a 75%, e elas são representadas principalmente pela actina, que está presente no filamento fino, junto com outras duas proteínas também responsáveis pelo mecanismo de contração e relaxamento muscular, a troponina e a tropomiosina, e o filamento grosso, que é a miosina. Essas duas estruturas, quando elas recebem um estímulo, um impulso nervoso, nós já sabemos também que o músculo esquelético é um músculo voluntário, então, para que tenha movimento, tem que ter uma vontade, uma necessidade, então, vai ter um impulso nervoso que vai chegar até o músculo e vai iniciar todo o processo de contração, e faz com que esses filamentos finos e grossos, eles se sobrepõem e interagem quimicamente entre si, formando, então, a contração muscular. E, por fim, o terceiro grupo são as proteínas insolúveis ou do estroma. Elas são fibras, né, proteínas presentes em fibras extramusculares, de colágeno, elastina e reticulina, e também essas proteínas compõem o tecido conjuntivo, que é um tecido anexo, que também faz parte, que nós conhecemos como carne. Lembra quando eu passei para vocês o conceito geral de carne? É o músculo esteroesquelético e tecidos anexos. E um desses tecidos é o tecido conjuntivo. Agora vamos falar algumas características do músculo esteroesquelético. Ele é formado por diversos feixes de fibras musculares, recobertos por tecido conjuntivo, sobretudo à base de colágeno, que também é uma proteína. Nós já vimos que é a proteína insolúvel do estroma. Os feixes têm uma apresentação cilíndrica, são muito alongadas e multinucleadas, que apresentam estrias transversais, e são músculos que estão sempre presos aos ossos pelos tendões. A fibra muscular, ela constitui a unidade estrutural dos músculos. Então, aqui nós temos a primeira figura que ilustra as estruturas internas do músculo esteroesquelético, onde tem aqui as diversas feixes de fibras, e aí como se estivesse pegando uma fibra, uma por uma, e colocando para o meio externo, como se estivesse puxando ela e retirando do interior do músculo e do seu respectivo feixe. Essa é a estrutura, né, o esquema, a organização do músculo, então, de forma decrescente. Então, nós temos um músculo que é formado por diversos feixes de fibras, que são formadas por diversas fibras, e cada fibra é formada por diversas miofibrilas, e no interior dessas miofibrilas nós encontramos as proteínas miofibrilares, que são o filamento fino, formado principalmente por actina, mas que também tem a presença de outras duas proteínas, que são a troponina e tropomiosina, e o filamento grosso representado pela miosina. E, importante ressaltar aqui, sobre o sarcômero, porque o sarcômero, ele não está no interior da miofibrila, mas ele é um padrão repetitivo que se observa ao longo de toda a linearidade da miofibrila, e é em cada porção da miofibrila que é dividida em sarcômero, em cada sarcômero que ocorre, então, o fenômeno de contração muscular, que é um dos temas principais dessa videoaula de hoje. Essa figura representa bem estruturas internas, ela está mostrando ali o tendão, onde está unindo o músculo esteroesquelético ao osso. Está mostrando ali que existem as membranas, que é o tecido conjuntivo de proteção, rico em colágeno, e aí eu tenho um feixe de fibras, e ali eu puxo aqui a fibra,
e essa fibra muscular, ela é composta por milhares de miofibrilas, e essas miofibrilas têm esse padrão repetitivo ao longo da sua linearidade, que são os sarcômeros, e é dentro de cada um desses sarcômeros, né, que ocorrem ao longo da miofibrila a contração muscular, e que está mostrando os filamentos de actina, que é o fino, e o filamento grosso, e mostrando essas ramificações que são conhecidas como cabeça de miosina, que faz a ligação, a forte interação química com a actina durante o fenômeno de contração muscular. Além disso, o tecido muscular, ele é tão diferenciado, e também para que não ocorra confusão com particularidades encontradas no tecido vegetal, que alguns componentes celulares, eles recebem nomes especiais. Também quando a gente estuda em microbiologia, a gente estuda que toda célula, ela é em volta, ela tem uma membrana citoplasmática que separa o interior da célula com o meio externo, e essa membrana permite a entrada e saída de compostos. No tecido muscular animal, não falamos em membrana citoplasmática, nós falamos em sarcolema. Assim como o citoplasma. O citoplasma é o líquido no interior celular. Aqui, no tecido muscular, nós conhecemos como sarcoplasma. O retículo endoplasmático é uma das organelas e tem um papel muito importante que dá o início do fenômeno de contração muscular. No caso aqui do tecido muscular, se fala em retículo sarcoplasmático. E as mitocôndrias, que são as organelas que realizam a respiração celular, são conhecidas como sarcossomas. Aqui nós temos uma outra figura que demonstra melhor os componentes das células do tecido muscular. Então, ela apresenta aqui o músculo, o retículo sarcoplasmático, representado aqui em essa organela em azul. Lembra que eu falei em retículo sarcoplasmático que tem um papel importante no fenômeno de contração muscular? É porque é nessa região aqui do retículo sarcoplasmático onde ocorre o armazenamento de íons cálcio, e eles são liberados para a fibra muscular no mecanismo de contração quando recebe o estímulo, o impulso nervoso. Todo esse impulso nervoso, ele vai chegar através dessas invaginações que são observadas nas células do tecido animal, que são invaginações dobraduras do sarcolema, da membrana citoplasmática. E esses túbulos T que estão ali aqui ao redor do retículo sarcoplasmático, eles garantem uma rápida propagação da atividade elétrica, fazendo com que ocorra a liberação do íons cálcio, que vão ocasionar modificações estruturais no filamento fino. Então, ele vai se unir à troponina, tropomiosina, vai permitir que sítios ativos da actina sejam liberados para que a miosina consiga se ligar, e assim acontece a contração muscular. Bom, algumas características do sarcolema. São duas lâminas relativamente elásticas que suportam notáveis distensões, e espaçadamente ao longo da fibra, em toda a sua volta, vão se formar então essas invaginações que depois vão originar os tubos transversais que garantem então a rápida propagação do impulso nervoso para que os retículos sarcoplasmáticos liberem cálcio para o sarcoplasma, onde estão ali as proteínas miofibrilares. O sarcoplasma é a substância intracelular constituído entre 75 a 80%, 85, desculpa, de água. Também apresenta gotículas lipídicas, glicogênio, que é o polissacarídeo de reserva animal, proteínas, compostos nitrogenados não proteicos e diversos componentes inorgânicos. E é no sarcoplasma que as miofibrilas e as proteínas estruturais que estão no interior dessa estrutura da fibra muscular e as demais organelas encontram-se suspensas. As miofibrilas são estruturas que se encontram exclusivamente no interior da fibra muscular. Eles são os elementos contráteis, responsáveis também pela aparência estriada do músculo. As miofibrilas, por elas conterem as proteínas contráteis no seu interior, elas têm, então, uma aparência cilíndrica, comprida e delgada, no sentido longitudinal da fibra muscular, e preenchendo completamente seu
interior, tá? E é formada, como eu comentei, uma série de sarcômeros. Mas, afinal, o que são os sarcômeros? Os sarcômeros são a unidade básica da fibra muscular, constituído por um complexo de proteínas, entre quais a actina, que é a principal proteína do filamento fino, e a miosina, do filamento grosso. Ela também forma padrões repetitivos de bandas e linhas, e essas bandas de cada uma das miofibrilas se ordenam paralelamente ao longo da fibra muscular, assumindo então o aspecto estriado. Essas bandas, elas apresentam uma faixa escura e uma faixa clara, que tem a ver com a localização, sobreposição do filamento grosso e fino ao longo da miofibrila, ao longo dos sarcômeros. As duas proteínas principais responsáveis pelo fenômeno de contração muscular, miosina e quitina. A miosina, que forma o filamento grosso, ela é uma proteína de maior peso molecular, e essa estrutura da miosina, ela possui como é que eu posso explicar? Regiões que porque ela é linear, ela é cilíndrica linear, como se fossem ramificações, que é conhecido como cabeças da miosina. E são nessa região da cabeça da miosina é que vai se ligar quimicamente nos sítios ativos da quitina, que surgem quando ocorre o estímulo nervoso que libera os íons cálcio. E aí a interação, a sobreposição com uma interação química entre essas duas proteínas, e aí forma a contração muscular. A quitina é a segunda principal proteína, e ela está juntamente com outro tipo de actina, porque temos a quitina G em maior proporção, depois a quitina F, troponina e tropomiosina, formam então esse filamento fino, que vai, ao se unir com o filamento grosso de miosina, formar então a contração muscular. Bom, aqui nessa figura, ela está representando então aqui as miofibrilas e todos os padrões repetitivos, claros e escuros, tá? Tá mostrando aqui, ó, a linha Z que delimita a região de um sarcômero. Eu tenho outros sarcômeros para esse lado e outros sarcômeros para esse aqui, como se estivesse vendo o meio de uma miofibrila. Então, o sarcômero não está dentro da miofibrila, no interior da miofibrila, repetindo, nós temos as proteínas miofibrilares, os filamentos finos e grossos, tá? E esse sarcômero a gente consegue visualizar ao longo da miofibrila. Quando ocorre a contração, ela vai acontecer dentro de cada um dos sarcômeros, nesse sentido aqui, da banda I em direção à banda A, até essa linha M aqui, que é uma proteína que divide o sarcômero ao meio, tá? São sempre da esquerda para a direita em relação a essa linha M e da direita para a esquerda, então vai aproximando, e isso vai fazer com que ao longo daquele músculo, ele quando contraído, ele tem um comprimento menor. Então, o músculo contraído, ele sempre vai estar num comprimento menor quando esse músculo, mesmo músculo, encontra-se relaxado. E por que é interessante nós conhecermos o mecanismo e a química da contração muscular? Porque músculos que têm por necessidade do animal contração constante, que a gente já conversou um pouco, por exemplo, bovinos que ficam muito tempo em pé, então para sustentar todo o peso da carcaça, então nas patas fica ali uma contração constante para sustentar todo o peso de uma carcaça. Normalmente esses cortes onde tem muito movimento, onde tem contração, muita contração e contração contínua, são músculos que vão originar carnes mais duras, porque de tanto contrair, chega um momento que, quando relaxa, o músculo ele não volta ao seu comprimento original. É como se cansasse o movimento de contrai e relaxa, não volta à sua conformação original. Isso acontece muito. Então, por isso que nós temos dentro de uma mesma carcaça, de uma mesma espécie de açougue, cortes mais macios e cortes mais duros. Mas isso não é o único fator que vai me dizer
se determinado corte ele vai ser uma carne mais macia ou não, tipo de fibra, se são fibras muito longas ou não, se são muito entrecortadas, se tem bastante colágeno, a própria gordura ajuda a sustentar a sensação de maciez ao consumir essa carne. Então, são vários fatores que vão me dizer se é uma carne que tem qualidade em relação à maciez ou não. Aqui a gente consegue visualizar melhor a miofibrila. Aqui tem, ó, um sarcômero, 2 sarcômeros, 3 sarcômeros, 4 sarcômeros, 5 sarcômeros e assim sucessivamente, tá? A região A, ela é formada por filamentos grossos e finos sobrepostos, por isso que se fala que é uma zona escura, uma banda escura, porque tem uma sobreposição, não necessariamente está tendo interação, tá? Mesmo no relaxamento, elas vão estar sobrepostas, mas sem nenhuma interação. A banda clara é a banda I, é a região que parte dos filamentos finos são invadidos pelos grossos. Então, eu tenho uma parte onde eu só vou ter um tipo de filamento, tá? A linha Z, que delimita duas regiões, né, dois sarcômeros, ela também é um tipo de proteína, e e essa linha Z, por exemplo, lá na transformação bioquímica, ela vai ter um papel importante também, porque ela vai degradar e devolver a maciez na fase de pós-rigor, então a gente mais adiante vai falar novamente da linha Z, e aqui está mostrando ó, a proteção, a fibra, então todas, são várias figuras que nos faz entender melhor essa estrutura do músculo esteroesquelético, né? Músculo esteroesquelético, feixe de fibras, fibras musculares, miofibrilas e as proteínas miofibrilares. Bom, contração. Eu trago aqui um conceito que eu acho que define muito bem o que é a contração do músculo esteroesquelético. É a forte interação química entre os filamentos finos de actina e grossos de miosina, sobrepondo uma sobre a outra. E lembra que eu falei, ela se inicia na banda A em direção ao centro de cada um dos sarcômeros. Porque na banda A, que é a banda escura, há sobreposição, mas não quer dizer que por estar uma paralela à outra, os dois filamentos, o fino e o grosso, está tendo contração. Quando há o estímulo nervoso, né, depois eu vou falar um pouquinho melhor desse mecanismo da química, mas tem que ter a ligação dessa estrutura ramificada, que é a cabeça da miosina, que vai se unir a alguns sítios ativos, só são ativos na presença de cálcio e energia, para que ocorra essa forte interação. Então, quando a miosina está ligada quimicamente com a actina, formando um complexo que nós chamamos de actomiosina, é quando a miosina está ligada quimicamente com a actina, é que o músculo, na sua totalidade, encontra-se contraído. Bom, então, como é que é o mecanismo? Ele começa mediante a difusão ao longo do comprimento da fibra para o interior celular, através dos túbulos transversos. O que é essa difusão? É um impulso nervoso. É aquele comando que vem lá, parte lá do cérebro, para que ocorra a contração muscular. E pelos túbulos T, chega então ao retículo sacroplasmático, que é aquele depósito que armazena íons cálcio. O retículo sacroplasmático, ele libera então para o sacoplasma, né, o líquido que banha todo o interior celular, onde se encontram as miofibrilas também, elas estão sendo banhadas por esse líquido, e a gente sabe que os sarcômeros são divisões ao longo das miofibrilas, vai ter essa liberação de íons cálcio que elas vão mudar a conformação do filamento fino. E aí ocorre a contração muscular, que a gente chama então de potencial de ação, chega num ápice. Depois do final dessa contração, quando não tem mais estímulo, o estímulo pode ser constante, ou pode ser um estímulo rápido, isso vai depender muito também do tipo de fibra e da característica de cada animal de açougue. Esse íons cálcio, ele é bombeado novamente para o retículo sarcoplasmático, altera toda a conformação do filamento fino, e aí nós temos o relaxamento muscular. Aqui tem algumas figuras que podem ilustrar esse esquema do slide anterior.
Então, nós temos aqui a chegada do potencial de ação, liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático. Aqui está os tubos T, tá vendo? Trazendo essa propagação, e aqui seria o retículo sarcoplasmático, e cada um desses pontinhos verdes seria, então, os íons cálcio. Ele vai, então, para o sarcoplasma, onde estão as proteínas contráteis, e todo o fenômeno acontece. Aqui, como se fosse um zoom, nós temos aqui, ó, o cálcio, ele vai se ligar à troponina, e vai formar um complexo cálcio, troponina e tropomiosina, vai alterar a conformação, a gente vê que a troponina já está com uma conformação diferente, assim como a tropomiosina, deixando sítios ativos ao longo do filamento fino, onde as cabeças aqui da miosina conseguem se ligar quimicamente e que aconteça, então, a contração muscular. Aqui nós temos, então, outras figuras que também ilustram esse mesmo mecanismo. Ali à esquerda temos ali um músculo relaxado, mostrando como é que são ali a faixa A, que é escura, a faixa I, a banda I, que é clara, e quando o músculo está contraído, como há essa aproximação da esquerda para a direita em relação à zona H, que é essa zona aqui, onde tem aquela linha M, tá? Que seria esta aqui, que é uma proteína, e também da direita para a esquerda em direção a essa linha M. Então, os sarcômeros podem ver aqui que ele está num comprimento menor. Aqui eu só tenho um sarcômero, tá? Aqui são dois, é que está mostrando um. Aqui também mostrando, ó, em repouso, o comprimento do sarcômero é de 4 micrômetros e que no ápice, no potencial de ação dessa contração, o comprimento do sarcômero, ele chega a 2,7 micrômetros, praticamente um encurtamento de 50%. Então, por isso que o músculo contraído, se pensar no seu comprimento, ao longo de cada sarcômero, ele vai diminuindo, então, se propaga por todo o músculo, então esse músculo também torna-se contraído com mais tenso, mais rígido, com um comprimento menor. E aqui nós temos nesse slide a química da contração muscular, onde o ápice é aquele potencial de ação, é a formação do complexo de actomiosina. Então, nós temos ali um impulso nervoso, que vai liberar os íons cálcios do retículo sarcoplasmático. Vocês podem ver que eu estou colocando aqui que tem que ter energia. Por isso que os músculos que são ricos em fibras vermelhas, eles têm um maior teor de mioglobina, porque a mioglobina também tem a capacidade de armazenar oxigênio. Então, a transformação de glicose em ATP ocorre dentro das células do músculo esquelético. Isso vai fazer com que, com uma única molécula de glicose, eu tenha a formação de 38 moléculas de ATP. Em condições de anaerobiose, ou seja, na ausência de oxigênio, uma única molécula de glicose ela vai ser transformada em apenas 2 de ATP, com formação de ácido lático como subproduto. Bom, então eu tenho que ter energia para que todo esse processo de contração ele aconteça. Sem energia não há a observação desse fenômeno. Sem energia não há movimento. Então, como eu comentei lá naquele desenho, os íons cálcio vão se ligar à troponina, formando, então, o complexo troponina-tropomiosina, e aí muda a conformação do filamento fino e vai liberar locais ativos, que a gente chama de sítios ativos na actina. A miosina, então, ela já tem a cabeça onde se faz a ligação química, essa forte interação, e aí acontece a formação da actomiosina, o deslizamento, sobreposição da actina sobre a miosina, mas com interação química, porque sem interação química não é contração, e aí, como resultado, vai ter encurtamento de cada um dos sarcômeros ao longo de cada fibra e de todo o músculo em si, e aí acontece a contração muscular. E aqui tem uma figura mais simples, mostrando, então, nós temos aqui o estímulo, aquele cilindro branco, o sistema T, ele vai chegar no citoplasma, que a gente sabe que é o sarcoplasma, vai liberar ali
dá um recado para o retículo sarcoplasmático, ele vai liberar esse íons cálcio no sarcoplasma, e aí as proteínas contráteis, elas estão banhadas, porque elas estão no interior das miofibrilas, que estão dentro, banhadas pelo sarcoplasma, e aí acontece a química da contração. Então, mostrando ali a atividade ATP básica da miosina, mostrando ali que de ATP tem ali a energia, onde vai acontecer, então, o deslizamento, filamento fino no grosso, com interação química, depois com a degradação ali de ADP e a liberação de um fósforo. E a estimulação contínua faz com que o músculo atinja um grau máximo de contração, ou seja, o músculo ele permanece por longos períodos contraído, mas ele não contrai mais. E essa condição de contração de grau máximo continuamente é conhecido como tetania. Uma tetania muito prolongada, ela ocasiona a fadiga muscular. A gente vê muito isso, até no nosso organismo, nos nossos músculos, quando a gente faz exercícios intensos e não está acostumado. Se faz uma atividade física mais intensa do que está acostumado, se vai caminhar muito, determinado, por exemplo, fazendo compras, ou se vai nadar, também isso pode acontecer. Os jogadores de futebol, por exemplo, quando é numa competição onde vai ter a prorrogação, muitos estão ali já durante a prorrogação, já tendo surgimento de cãibra, porque eles já têm todo um treinamento para jogar aquele período de 90 minutos, tá? No falando do futebol, 2 tempos de 45 minutos. Enfim, então, jogar mais meia hora em 2 tempos de 15, que é uma prorrogação, normalmente é assim, isso está além da capacidade muscular. Então, tem alguns jogadores que eles acabam não conseguindo, tem muitas câimbras, porque acontece ali a fadiga muscular por causa da tetania, pela estimulação contínua ali que eles têm nos seus músculos. O músculo fadigado, após se relaxar, perde por um certo tempo a capacidade de se contrair novamente. Pode ocorrer por deficiência de ATP, incapacidade de propagação do estímulo nervoso através da membrana celular e também por acúmulo de ácido lático, que dá aquele start da dor típica de cãibra, né, que é o acúmulo do ácido lático no músculo. Em relação à divisão das fibras musculares estriadas, esqueléticas, eu tenho fibras brancas e fibras vermelhas. Então, em todas as espécies de açougue, independente se são carne vermelha e carne branca, vai ser a combinação tanto de fibras brancas quanto de fibras vermelhas. Só que as fibras vermelhas, elas têm maior concentração de mioglobina, são mais vascularizadas do que as fibras brancas, tá? Bom, o que vai tornar vermelha a fibra é a presença, então, de mioglobina, tá? Bom, as fibras de contração rápida são as fibras brancas, elas têm períodos curtos de contração, então elas não têm uma estimulação contínua, e uma que também elas não têm muito reservatório de oxigênio, no caso são mioglobinas, tá? Por isso que elas são de cor branca, porque tem ausência do pigmento. Elas têm de ser fibras maiores e possuem retículos sarcoplasmáticos extensos, que permitem um maior armazenamento de íons cálcio. Tem suprimento sanguíneo mitocondrial menos extensivos, baixo teor de mioglobina, como eu já tinha comentado, e é utilizada para saltos e corridas, tá? Uma contração rápida. Contrai, faz o movimento e depois o estímulo nervoso cessa. Enquanto que as fibras de contração lenta são vermelhas, são adaptadas para a contração contínua de músculos extensores. Por ser vermelhas, elas apresentam grande quantidade de hemoglobina e rico suprimento sanguíneo mitocondrial, ou seja, são muito vascularizadas, encontradas principalmente coxas e asas de aves e membros de mamíferos, onde ocorre o movimento, a locomoção desses animais. Se pensarmos em fontes de carnes vermelhas, temos a carne bovina e suína. Não trouxe aqui para ilustrar, mas equinos e ovinos também são fontes de carne vermelha. Como já foi comentado, a carne bovina ela é vermelha, são animais que precisam de um estímulo contínuo
porque são animais que permanecem muito tempo em pé, se movimentando, então esses músculos onde há mais contração contínua, são músculos que tendem a originar carnes menos macias. Os porcos, embora vivam se movimentando, são abatidos jovens, então seus músculos são pouco desenvolvidos. Também são animais que é da genética, praticam menos atividades, e também tem muitos autores que dizem que os porcos são mais preguiçosos, então eles ficam muito tempo deitados. Isso faz com que não tenha necessidade de grande aporte de oxigênio na sua musculatura, porque se faz um movimento menor. Quanto maior o teor de hemoglobina, maior os teores de oxigênio e mais intensa é a coloração da carne. Então, geralmente, que a carne bovina, ela tem uma coloração vermelho brilhante, a carne equina, vermelho intenso, a carne ovina, vermelho ladrilho, e a carne suína, rósea acinzentada. As carnes de frango e aves, dependendo se for uma ave selvagem, vai ser sim fonte de carne vermelha, enquanto a carne de frango, que também a gente já sabe que o frango é batido com 40 dias de vida, então ele não tem essa maturidade, é fonte de carne branca. Os frangos, por exemplo, passam longos períodos em pé e caminhando, utilizando mais os músculos da coxa e sobrecoxa, enquanto que asas e peito, a carne é mais branca, pois é uma ave que raramente voa. Então, por isso que a gente comparar a coloração da coxa e sobrecoxa com a coloração do peito, o peito, ele é praticamente composto de fibras brancas, enquanto que na coxa e sobrecoxa eu tenho uma coloração rósea, porque vermelho e branco, se vou lembrar nas aulas de educação artística, quando tu junta essas duas cores, forma, então, a coloração rosa. Ave, a carne de pato ali, ó, ela é uma carne vermelha. Então, a gente vê bem nessas competições de gastronomia, o magret de pato, que é o peito do pato, ele é vermelho intenso. Ele é uma ave selvagem, ele é uma ave que voa muito, mas também nada muito. Outro exemplo que não está aqui ilustrado é carne de ema, que é uma ave corredora, extremamente vermelha também. Então, como tem muito movimento, precisa de maior aporte de oxigênio para que tenha esse movimento, essa contração contínua. A carne de pescado é fonte de carne branca. Nós sabemos que salmão é laranja, que atum é vermelho, mas isso não é com relação com a hemoglobina ou com proteínas sarcoplasmáticas, é um outro tipo de pigmento presente nessas espécies de peixe. Por que a carne é branca? Porque o peixe ele flutua na água, não necessita de energia constante para suportar toda essa estrutura óssea. Isso vai fazer com que tenha a predominância de fibras brancas e aí, consequentemente, é uma carne considerada branca. Bom, a estrutura do tecido muscular. Como eu já te comentei, a carne, então, ela é composta por tecido muscular e tecidos anexos. Eles têm características diferentes. A carne, além do músculo esteroesquelético, ela é formada pelo conjuntivo, que é rico em colágeno e proteínas elásticas, também dependendo da espécie. A sua pele é também considerado parte da carcaça, por exemplo, em frangos. Isso a gente não observa em bovinos, porque o couro ele tem um valor agregado, então ela vai, depois de curtido, vai virar o couro usado nas vestimentas, bolsas, sapatos. A pele do ovino se obtém a lã, tá? O frango é comercializado junto, carne suína se comercializa ela com pele, mas também já existe alguns lugares que fazem curtimento dessa pele suína, transformando em couro suíno para a fabricação de casacos, por exemplo. Bom, temos então 3 tipos de músculo na estrutura dos mamíferos, tá? Os animais de açougue não são mamíferos, mas répteis, aves. O músculo esteroesquelético, o músculo liso e o músculo esteatocardíaco. Desses 3, o músculo esteroesquelético, que ele necessita de um impulso nervoso para que ocorra o seu movimento, enquanto o músculo liso e o esteatocardíaco, eles têm um movimento involuntário. Além disso,
Quando fala em tecidos anexos, a gente fala do tecido conjuntivo, ele está presente nos cortes cárneos que são comercializados e também utilizados para a elaboração de derivados cárneos. Cada uma das membranas, elas, o tecido conjuntivo, que reveste o músculo como um todo, mas a fibra muscular e o feixe, ele tem nomes específicos. Trago aqui só a curiosidade. Epimício, o perimício e o endomício. Então, cada fibra é revestida pelo tecido endomício, o feixe de fibras perimício e o músculo como um todo de epimício, tá? O tecido conjuntivo presente, então, com tecido anexo à carne, ele se divide em 4 categorias: tecido conjuntivo propriamente dito, que se subdivide em frouxo e denso. Tecido conjuntivo com propriedades especiais, temos o adiposo, onde está o armazenamento de gordura, elástico, reticular e mucoso. Tecido cartilaginoso, que forma a cartilagem, onde é um tecido que não há vascularização. E o tecido ósseo é que forma, então, nossos ossos, toda a sustentação da carcaça animal, assim, e do nosso corpo humano como um todo. Bom, o tecido conjuntivo frouxo, ele é um tecido de maior proporção quando se trata de tecido conjuntivo. Ele possui poucas quantidades de fibras colágenas, é um tecido delicado, flexível e pouca resistência a trações. Ele preenche espaços não ocupados por outros tecidos, então ele tem a função de preenchimento de espaços vazios, de sustentação e proteção das estruturas do tecido muscular. Ele também permite a nutrição de células epiteliais, ele envolve nervos, músculos, vasos sanguíneos e linfáticos e faz parte da estrutura de órgãos. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é o que faz a separação entre os diferentes cortes de uma carcaça. Quando você vai lá no frigorífico ou no açougue fazer a desossa da carcaça, se faz pela estrutura, pelo menos é a desossa que se pratica aqui no Brasil, que é a desossa francesa, onde se respeita todo o formato desse músculo. Eu não vou ter corte de tecido muscular, mas o que vai separar os diferentes cortes, eu vou então com a faca cortar esse tecido conjuntivo frouxo, que é extremamente delicado e de pouca resistência. Depois nós temos o tecido denso, que ele é mais resistente, ele está presente principalmente nos tendões e ligamentos, os tendões que fazem, então, a união da estrutura óssea no músculo estriado esquelético. Ele é rico em fibras colágenas, que é ricas na proteína colágeno, que são grossas e resistentes. E o colágeno a gente vai falar também bastante ao longo da disciplina, porque ela pode ser responsável por parte da dureza de um corte de carne. Quando o animal é jovem, ele tem uma proporção maior de colágeno. Às vezes se fala, essa carne é dura, é de um animal velho. É porque conforme vai amadurecendo, vai envelhecendo, o animal também vai perdendo colágeno. Com nós, seres humanos, acontece a mesma coisa. Também tem proteínas de elastina no tecido conjuntivo propriamente dito denso, que essa elastina é responsável pela elasticidade do tecido muscular. E também tem fibras reticulares, o que une o tecido conjuntivo aos demais tecidos vizinhos. O tecido adiposo, que ele é classificado, que possui propriedades especiais, ele tem a predominância de células adiposas e tem como característica o armazenamento de gorduras neutras. O elástico é rico em elastina, como já comentamos, confere elasticidade ao músculo. O reticular é um tecido delicado que forma uma rede que sustenta as células, e o mucoso está presente no cordão umbilical. Ele tem tecido, é um tecido que possui poucas fibras e tem uma aparência, uma consistência gelatinosa. O cartilaginoso, como eu já comentei, ele forma cartilagem, ele serve para revestir, proteger, dar forma e sustentação, mas com menos rigidez que os ossos, não possui vasos sanguíneos, nervos e vasos linfáticos. O osso já é um tecido rígido, e ele possui função de sustentação, realização de movimentos e produção de elementos celulares do sangue na medula, no interior do osso, e o epitelial é encontrado na carne em menor quantidade, porque muitas das espécies de açougue não são comercializadas com a sua pele.
tá? Exemplo, carne bovina. Vamos pensar em uma carne exótica, carne de jacaré. A gente já viu que os répteis também são considerados carne de açougue quando eles são abatidos em condições fiscalizadas, né, onde tem vigilância e médico veterinário acompanhando todo o processo. E fico aqui finalizando a nossa aula de composição, estrutura e bioquímica do músculo esteroesquelético, e a partir de agora vocês já conhecem mais os tipos de proteínas presentes no músculo esteroesquelético, e a gente já sabe que elas são responsáveis, né, as proteínas estruturais, nos fenômenos de contração e relaxamento ao movimento do animal. Isso vai, então, com certeza, influenciar durante a transformação bioquímica de músculo em carne. Vai acontecer uma contração muito forte, que nós conhecemos como rigor mortis, e é que a gente diz, agora não é mais músculo esteroesquelético, agora é carne, mas nós vamos ver em uma próxima aula.